Casper não era apenas uma aventura assustadora para a família, foi uma revolução técnica envolta em humanidade assombrosa. O caos irrompe nos bastidores. As diárias estão cheias de bolas de tênis, os cronogramas de CGI desmoronam, o trio fantasmagórico se materializa apenas em camadas de VFX. Prometo 20 fatos estranhos sobre Casper, além de um fato bônus que vai abalar o que você pensa que sabe. Fique ligado. Agora, acenda sua lanterna e entre. Fato 1. O público não sabe que Casper é o primeiro filme de longa-metragem a ter um personagem totalmente em CGI como protagonista. Não é um truque pequeno, é um marco que abalou a indústria. Os cineastas liberam efeitos visuais pioneiros, e a ILM trabalha durante meses para fazê-lo flutuar, expressar emoções e assombrar. Não é apenas feitiçaria digital, é artesanato emocional. O Casper em CGI não é uma inserção de desenho animado, ele é o coração do filme, ligando morte e conexão, reformulando como os filmes podem misturar atuação prática com coração digital. Não foi um truque, é uma revelação com um legado cultural duradouro. Fato 2. Não é fofura, mas caos. Os atores Bill Pullman e Christina Ricci estão falando com bolas de tênis durante a maioria das cenas. Eles não estão reagindo a fantasmas invisíveis, estão reagindo a substitutos peludos. Essas bolas de tênis quicam com intenção enquanto seguem as linhas de visão para a inserção de CGI posterior. Não é atuação suave, é disciplina improvisacional. As bolas de tênis são substitutas para companheiros etéreos. O que o público não sabia, cada momento emocional entre Cat e Casper é construído em torno de esferas inanimadas quicando pelo corredor. Essa prática estranha molda a intimidade peculiar do filme e nos lembra como atuar contra o nada ainda pode resultar em um cinema profundo e comovente. Fato 3. Não é o sorriso de Spielberg, mas sua energia nervosa. Steven Spielberg filmou uma participação especial transformando-se no espelho ao lado de Clint Eastwood, Mel Gibson, Rodney Dangerfield e o Guardião da Cripta. Mas o próprio reflexo de Spielberg foi cortado para manter o ritmo, supostamente porque ele não se considera muito ator. A cena do espelho explode com um humor surreal repentino. Não é uma paródia de homenagem, é caos cinematográfico, o que o público não sabia. Este cameo foi filmado apenas para ser enterrado. Não é ego, mas contenção. Torna-se um artefato excluído do folclore interno e um raro momento em que o mestre se afasta dos holofotes para preservar o tom. Fato 4. Não é déjà vu, mas mudança de tom. O filme gravita sombriamente em torno da morte, dando a Casper uma história trágica como um menino de 12 anos morrendo de pneumonia, não apenas um fantasma alegre. O que o público não sabe é que os criadores originais do filme, como Alex Proyas, queriam uma adaptação muito mais sombria e poética, semelhante à melancolia surreal de O Mágico de Oz. Proyas se afasta por diferenças criativas. Não é um entretenimento familiar alegre, é um jogo de sombras emocionais mascarado em CGI pegajoso. Essa tensão tonal entre espetáculo amigável para crianças e tristeza fantasmagórica permeia cada cena. Não é uma comédia leve, é uma empatia assombrosa, equilibrando notas do estúdio com um peso emocional oculto. Fato 5. Não é acidente, mas engenharia. Uma interação de 90 segundos entre Casper e Ricci leva 8 meses para ser concluída. A produção avança através de rotoscopia meticulosa, mistura de luz, composição. Não é uma sequência, é um microcosmo de caos. A equipe de efeitos visuais quebra prazos, refaz cada quadro. A energia pulsa através daqueles segundos. Casper transparente, olhos sinceros ansiando, e você sente o peso de meses de trabalho. O que o público não sabia. Aquele breve momento é um monumento ao trabalho e à precisão. Não é truque digital, é uma escultura de luz, tempo e emoção gravada quadro a quadro com uma desesperação silenciosa. Fato 6. Não era apenas um cenário, era uma mansão de fantasmas. Whipstaff Manor, a icônica casa assombrada do filme, não é um local real, é um cenário elaborado construído nos estúdios da Universal. O que o público não sabia. A equipe de produção cria um enorme interior expansivo com grandes escadarias e janelas góticas, mas as tomadas externas são miniaturas aprimoradas com pinturas mate. A equipe de design quer que a casa pareça um personagem em si, pairando sobre cada quadro, não
mas um espaço vivo de mistério. O cenário torna-se tão intrincado que os atores às vezes se perdem ao navegá-lo. Whipstaff não é apenas um pano de fundo, é um labirinto que reflete o luto de Cat e o caos do trio. Cada parede é projetada para respirar com energia sobrenatural, transformando um filme infantil em teatro gótico. Fato 7. Não apenas marketing, mas transformação. Casper é um dos primeiros filmes com um site promocional. Lançado em 1995, o site oficial torna-se uma curiosidade da internet nos primeiros tempos. Lembre-se, isso é anos antes das redes sociais, muito antes do streaming. Na época, o público tropeça em uma página estranha com tema de fantasmas que lhes permite explorar a mansão Whipstaff online. Não é um produto polido, é HTML desajeitado e gráficos assustadores, mas marca um marco. O que o público não sabia, o site de Casper silenciosamente inaugura a promoção digital de filmes, experimentando a imersão do público, além de trailers e cartazes. Não é apenas um filme de família assombrado, é um experimento na web. O estúdio percebe que a internet pode amplificar o alcance do cinema. Casper não assombra apenas os cinemas, ele entra no cyberespaço, prenunciando o marketing viral que domina Hollywood décadas depois. Fato 8. Não era tudo CGI, era músculo, suor e fios. A comédia física selvagem do trio fantasmagórico não é totalmente digital. Dublês e marionetistas no set encenam os movimentos exagerados, batendo cadeiras, virando mesas, antes que a ILM adicione os fantasmas transparentes. Equipamentos práticos puxam móveis, enquanto membros ocultos da equipe provocam desmoronamentos. O que o público não sabia é que cada cena com o trio é uma ilusão híbrida. Os atores reagem ao caos invisível enquanto o cenário literalmente desmorona ao redor deles. Não é apenas arte de efeitos visuais, é um caos coreografado com hematomas e adereços quebrados deixados em seu rastro. O filme desfoca a linha entre pastelão e sobrenatural, unindo destruição física com truques digitais. Não são 3 fantasmas flutuando no espaço, mas uma colaboração de carne e máquina. As risadas que você ouve vêm de destruição real. Fato 9. Não apenas nostalgia, mas sinergia. Casper é um dos primeiros filmes a explorar totalmente a promoção cruzada corporativa em escala global. O público viu Casper na tela grande, mas também nos Happy Meals do McDonald's, comerciais da Pepsi e mercadoria sem fim. O que eles não sabiam é que a Universal orquestrou uma das maiores parcerias dos anos 1990, inserindo Casper em todos os cantos da cultura pop, lancheiras, pijamas, bonecas, até cereais matinais. Casper se torna impossível de escapar. Não é apenas marketing, é saturação. O fantasma se transforma em um império de marca, seu sorriso amigável flutuando pelos corredores de brinquedos e balcões de fast food. Enquanto os críticos debatem o tom, as crianças imploram aos pais por bonecos de pelúcia do Casper. Não é apenas um filme, mas um assombro comercial. O filme demonstra como os estúdios podem usar a sinergia como arma, transformando fantasmas cinematográficos em fantasmas culturais vivendo em sua casa. Fato 10. Não era apenas atuação, era uma invocação. Christina Ricci, com apenas 14 anos, carrega o núcleo emocional do filme, atuando contra bolas de tênis, telas verdes e personagens invisíveis. O que o público não sabe é que Ricci frequentemente improvisa suas emoções, ancorando a fantasia em um luto crível. O diretor Brad Silberling elogia sua capacidade de tornar os fantasmas reais apenas com sua atuação. Sem ela, a história desmorona. Não é uma comédia infantil, é uma meditação sobre a perda, sustentada pela contenção e profundidade de uma adolescente. É por isso que, até hoje, sua interpretação ressoa, e já que estamos na metade, vá em frente e curta e inscreva-se, porque os próximos 10 fatos ficam ainda mais sombrios, engraçados e estranhos. Você não vai acreditar no que realmente aconteceu nos bastidores de Casper. Fique conosco. Fato 11. Não foi uma escolha de elenco aleatória, foi uma manobra do estúdio. Bill Pullman não é a primeira escolha para interpretar o Dr. Harvey. O papel circula em torno de Tom Hanks, Robin Williams e até Chevy Chase, antes de Pullman assinar. O que o público não sabe, a Universal quer uma presença reconhecível, mas não avassaladora. Um pai que pareça acessível, não maior que a vida. O charme de Pullman se encaixa, mas sua agenda quase atrapalha a produção. A chamada.
sem riscos para acomodar seus compromissos. Não acidente, mas compromisso. Sua atuação fundamentada impede que o filme se transforme em paródia. Ele se torna a âncora, tornando a tragédia de Casper crível. Não era simplesmente outro papel para receber um cheque. Foi uma aposta do estúdio que valeu a pena, porque o calor constante de Pullman equilibra o caos do CGI, permitindo que a dor de Hitch e as travessuras do trio coexistam. Sem ele, Whipstaff poderia ter desmoronado em farsa. Fato 12. Não foi apenas uma participação especial, foi um desfile de lendas. A infame sequência do espelho apresenta participações de Clint Eastwood, Rodney Dangerfield, Mel Gibson e o Guardião da Cripta, todos se transformando no reflexo do Dr. Harvey. O que o público não sabia, a Universal negocia cada participação especial individualmente, algumas filmadas em sessões isoladas longe do set. Dangerfield, supostamente, improvisa intensamente, forçando os editores a juntar falas utilizáveis. A participação de Eastwood é filmada com restrições de tempo apertadas, com a equipe se apressando para capturar sua frase ranzinza antes que ele vá embora. Não é diversão sem costura, é um quebra-cabeça de egos e agendas. A sequência se torna tanto uma façanha quanto um pesadelo para os editores. Não é comédia sem esforço, mas caos costurado. Ainda assim, é um dos cameos mais estranhos e surreais dos anos 90. Um carnaval estranho de aparições de celebridades que espelha o tema fantasmagórico de Casper. Fato 13. Não apenas uma voz, mas um legado. Os tons suaves de Casper são fornecidos por Malachi Pearson, um ator mirim conhecido principalmente por televisão. O que o público não sabe é que Pearson grava horas de diálogo sozinho em cabines de som, reagindo a roteiros sem a presença de Christina Ricci ou Pullman. Sua atuação deve sincronizar com animações inacabadas meses depois. Não é glamouroso, é solitário, repetitivo e técnico. Pearson tem que injetar calor em falas destinadas a serem costuradas em rostos fantasmagóricos mais tarde. Não atuação ao vivo, mas conexão atrasada. Seu trabalho torna-se invisível de mais de uma maneira. A voz de Casper desaparece na cultura pop, enquanto o próprio Pearson se afasta de Hollywood logo depois. O fantasma amigável sobrevive ao seu intérprete, deixando para trás um eco agridoce. O que o público não percebeu é que por trás do brilho de Casper está um garoto que desaparece quase tão repentinamente quanto o fantasma que interpreta. Fato 14. Não foi um mar de rosas, foi uma disputa de estúdio. O tom de Casper é intensamente debatido. Conto de fadas sombrio ou comédia colorida como doce. O tratamento original do roteirista Joseph Oriolo tende ao trágico, imerso na morte de Casper e em temas de vida após a morte, mas os executivos da Universal pressionam fortemente por piadas mais leves para atrair as crianças. O roteiro passa por várias reescritas, com J.J. Abrams contribuindo com um polimento não creditado. O que o público não sabe é que o filme final é um compromisso costurado. Monólogos assombrosos sobre a morte convivem com piadas de pum do trio fantasmagórico. As filmagens diárias revelam tensão. Diretores e roteiristas discutem discretamente sobre o tom no set. Não foi clareza, foi compromisso. O resultado é um híbrido estranho. Parte luto ao estilo Tim Burton, parte comédia pastelão da Nickelodeon. E ainda assim, essa tensão estranha dá a Casper seu poder duradouro. Um filme que as crianças lembram como assustador. Os adultos recordam como melancólico. Fato 15. Não era apenas um filme infantil, era um campo de testes para o software de renderização experimental da Industrial Light and Magic. Cada cena translúcida do Casper leva os computadores ao limite. O que o público não sabe é que os servidores da ILM superaquecem durante os períodos de pico, com a equipe às vezes trabalhando durante a noite para reiniciar após falhas. Os primeiros diários revelam falhas horríveis, a cabeça do Casper esticando como borracha ou seus olhos flutuando para fora da tela. Não é mágica polida, mas uma falha tecnológica. A pressão cresce tanto que a ILM quase perde os prazos de lançamento. O sucesso de Casper convence Hollywood de que atores digitais poderiam liderar filmes, abrindo caminho para Jar Jar Binks em Star Wars. A ameaça fantasma não era apenas uma história de fantasmas, era o campo de provas do cinema digital. Um laboratório assombrado onde fantasmas de computador redefiniram como poderia ser o futuro da atuação. Fato 16. Não era capricho, era luto. O diretor Brad Silberling perde sua namorada, a atriz Valerie Kaufman, antes do início da produção. O que o público não sabe é se
Essa dor diretamente no tom de Gaspar. A obsessão do filme com a perda, a memória e a saudade não é uma invenção do estúdio, é uma catarse pessoal. As cenas calmas entre Cat e Gaspar ecoam o seu próprio luto, não apenas fantasia, mas um exorcismo emocional. Membros da equipe depois recordaram a insistência de Silberling em fundamentar a comédia na tristeza. Ele se recusa a que Casper seja um espetáculo oco. Os fantasmas são metáforas, a mansão um mausoléu de emoções. O que o público vê como um filme infantil peculiar é também um diretor lidando com a dor. Essa sinceridade crua permeia o corte final, fazendo Casper permanecer na memória mais tempo do que sua comédia física sugere. Não é só sobre um fantasma, é sobre viver com a perda. Fato 17, não só uma participação, mas uma despedida. Dan Aykroyd retoma seu papel como o caça-fantasmas Ray Stantz em uma cena surreal. O que o público não sabia, esta participação especial quase ruiu devido a disputas legais com a Columbia Pictures. A Universal queria desesperadamente a piada do crossover, mas taxas de licenciamento e batalhas de marcas quase a mataram. Advogados discutiram por uma única frase: quem você vai chamar? No fim, os estúdios chegaram a um acordo frágil, e Aykroyd filmou um momento que você pisca e perde. Não é só humor, é um dos primeiros universos compartilhados do cinema, muito antes da Marvel ou DC dominarem as telas. Por segundos, Gasparzinho se conecta aos caça-fantasmas, unindo franquias num estranho aceno aos fãs. Não é uma piada qualquer, mas um crossover histórico. Demonstra como pesadelos de licenciamento ainda podem gerar faíscas, tornando esta participação uma das mais estranhas e amadas do filme. Fato 18, não foi apenas um caos técnico, mas sim uma verdadeira resistência emocional. Christina Ricci mais tarde admite que mal se lembra de ter filmado Casper. A agenda era brutal, o trabalho com tela verde era exaustivo e as exigências eram implacáveis. O que o público não sabe, as leis de trabalho infantil fazem com que Ricci seja constantemente apressada entre tutores, maquiagem e o set, com pouco tempo livre. Ela descreve a experiência como um borrão, sugerindo que as filmagens a levam ao esgotamento. Não uma infância mágica, mas pressão industrial. Apesar disso, Ricci entrega uma performance de luto matizada que define o filme. A exaustão dela se traduz na tela como pura melancolia, dando a Cat autenticidade. A ironia? O próprio caos que a faz esquecer a produção garante que o público nunca esqueça o seu papel. Não apenas mais um papel de estrela infantil, mas uma atuação fantasmagórica marcante, nascida de uma tensão avassaladora. Fato 19. Não doce, mas controvérsia. A trilha sonora de Casper gera atrito inesperado. A Universal quer um apelo pop chiclete, enquanto Silberling insiste em orquestração sombria. James Horner, o compositor de Titanic, cria temas grandiosos e melancólicos, mas os executivos exigem singles para a rádio. Isso leva à estranha inclusão de faixas como Remember Me This Way, de Jordan Hill, espremidas entre os floreios góticos de Horner. O que o público não sabia, o marketing vence. O estúdio lança singles na MTV, enquanto a trilha de Horner é enterrada sob o pop. Não é a harmonia perfeita, mas um compromisso comercial. Mas décadas depois, fãs elevam as cordas fantasmagóricas de Horner como o pulsar emocional do filme. Não foi marketing de chiclete. Era uma partitura pungente, abafada pelas paradas pop, mas redescoberta por audiências que sentiram sua tristeza duradoura. A música de Gasparzinho vira sua própria assombração. Dois espíritos, pop e orquestral, sempre em conflito na mesma trilha sonora. Fato 20, não foi um triunfo de bilheteria, foi uma aposta financeira. Casper custou quase 55 milhões de dólares para ser produzido, uma soma enorme em 1995, com grande parte disso canalizada para os experimentos digitais da ILM. Os executivos da Universal entram em pânico quando as primeiras exibições teste revelam reações mistas. As crianças riem do trio, mas ficam inquietas durante os trágicos flashbacks do Gasparzinho. O que o público não sabia é que o estúdio quase cancelou a distribuição, temendo um fracasso. Em vez disso, Casper fatura mais de 280 milhões mundialmente. Não é sucesso cauteloso, mas uma aposta arriscada que compensa. O filme prova que o público pode aceitar personagens digitais como protagonistas. Não era um filme familiar seguro, foi um risco que redefine a matemática dos blockbusters. Esse sucesso ecoa por cada filme de CGI.
Casper, o fantasma camarada, financia silenciosamente a revolução digital de Hollywood, provando que assombrar a tecnologia pode se tornar ouro de bilheteria. Fato bônus, não era apenas sobre fantasmas, era sobre imortalidade. Enterrado profundamente nos arquivos da Universal está um tratamento planejado para uma sequência onde Casper se torna temporariamente humano, explorando a vida além da morte de forma mais séria. O que o público não sabe é que o roteiro foi elaborado, mas abandonado depois que executivos de teste decidiram que o conceito era muito mórbido para crianças. Em vez disso, spin-offs mais baratos como Casper, A Spirited Beginning são feitos, diluindo a marca. A sequência perdida permanece como um fantasma do que poderia ter sido, uma continuação mais sombria e arriscada que poderia ter consolidado Casper como uma obra-prima cult, não uma lembrança alegre, um fantasma do cinema nunca realizado. Esse capítulo ausente assombra fãs e cineastas, sussurrando sobre uma versão de Casper muito mais estranha, profunda e ousada do que a que conhecemos. Casper não era apenas um filme de fantasma para a família, era luto, caos, invenção, marketing e história colidindo. Pioneirou personagens em CGI, travou guerras de tom e gerou participações culturais. O que o público via como entretenimento leve foi construído a partir de dor, prazos e visão. E no final, Casper permanece, menos uma diversão infantil, mais uma história de fantasmas sobre o próprio cinema. Se você gostou de descobrir esses segredos, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar sua memória favorita de Casper. E lembre-se, fantasmas nunca nos deixam de verdade. Eles apenas mudam de forma.